Graças a Deus nós estamos aqui novamente, no alto desse monte aqui, falando com Deus. A gente estava aqui numa oração, buscando a Deus pela nossa vida, pela sua vida. E nessa ocasião também quero trazer uma palavra, que eu creio que Deus vai falar ao teu coração, porque Deus falou ao nosso coração. Essa palavra, no Evangelho de João, capítulo 11, Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 39, na ocasião Jesus foi até onde seu amigo Lázaro tinha falecido. E quando Jesus chega naquele lugar, capítulo 11, versículo 39, diz o seguinte: Jesus deu uma ordem. Olha a ordem que Jesus deu. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Por que Marta falou: Senhor, já cheira mal? É porque ela achava que já estava cheirando mal? Não, porque eles estavam sentindo. Porque tinha um cadáver ali. Se você colocar dentro de uma caverna ou dentro de uma caixa um corpo, a gente sabe que depois de algumas horas, 24 horas ou 48, vai começar a cheirar mal. É preciso um tratamento no corpo. Quando o velório vai demorar muito, então é preciso fazer um tratamento para que o corpo segure um pouco mais de tempo antes de entrar no estado de putrefação. Acontece que já havia 4 dias que Lázaro estava morto. E não só a Marta, mas todos ali já tinham percebido o mau cheiro. Porque começou a apodrecer. 4 dias, o cadáver já exala aquele mau cheiro. E quando Jesus chega, Lázaro está sepultado, só que ele não estava debaixo da terra. Não colocaram o corpo dele na terra, porque quando se coloca debaixo da terra e se cobre, o cheiro fica encoberto. Porém, ele estava numa caverna e Marta disse: Senhor, já são 4 dias, já cheira mal. Eu acredito que todos ali estavam percebendo o mau cheiro. Mas quando Jesus chega, Jesus disse: tira a pedra. Existem muitas coisas, pastor Iracema, que muita gente vai dizer: já não tem mais jeito, a situação está cheirando mal já, está pegando mal, não tem mais jeito. O jeito é tirar o corpo daí de dentro dessa caverna, cavar um buraco e enterrar para acabar o mau cheiro, esse desconforto, esse mau cheiro. Está cheirando mal a situação. Só que Jesus chegou no momento em que a situação cheirava mal. Eu não sei qual a situação da sua vida nesse momento, mas se você disser: pastor, está cheirando mal já a minha situação. E o cheiro, ele vai longe, né? O cheiro incomoda as pessoas, o vento leva o cheiro. Verdade. Se o vento estiver de lá para cá, ele traz o cheiro e os narizes vão perceber. Acontece que Lázaro estava morto há 4 dias e cheirava mal. Jesus morreu naquela cruz. E no 3º dia ele ressuscitou. Por que Jesus não cheirou mal? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o que tem a ver, pastor? O salário do pecado é a morte. Acontece que Jesus nunca pecou. Jesus não poderia morrer. Aí você diz: pastor, o senhor acabou de dizer que Jesus morreu na cruz. Sim, só que não foi a morte que levou ele, foi ele que entregou sua vida. Porque naquela cruz ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque se Jesus não fizesse aquilo, e o corpo dele estava arrebentado, mas ele ia continuar vivo. Porque ele não podia morrer, porque a morte é o salário do pecado. Como é que ele ia morrer se ele nunca pecou? Então a morte estava proibida de tocar nele. Você está entendendo? Amém. Então, quando Jesus entregou o Espírito, porque ele disse isso ali na cruz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, eu me rendo. Você sabe que uma coisa é você ser morto, outra coisa é você entregar o seu Espírito a Deus. Então, naquele momento em que Jesus falou: nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, inclinou a cabeça, então ali ele morreu. Porém, quando tiraram o corpo de Jesus e colocaram na caverna, como fizeram com o corpo de Lázaro,
O seu corpo não entrou em estado de putrefação. Sabe por quê? Não havia pecado naquele corpo. E qual a diferença do corpo de Lázaro para o corpo de Jesus? Que os dois estavam numa caverna. Um estava há 4 dias, o outro estava há 3. Com 2 dias, 3 dias também já entra em estado de decomposição. E por que o corpo de Jesus não entrou? Porque estava proibida a morte tocar naquele corpo. Amém. Não havia pecado naquele corpo. E onde não há pecado, não há corrupção. Verdade, Deus. Todos pecaram, todos os seres humanos que morrem, qualquer um que morrer, eu, você, na hora que a gente entrar em óbito, começa o estado de putrefação daquele corpo. Chama-se corrupção. Mas olha o que diz aqui no livro de Atos. Um pouquinho mais à frente aí. Livro de Atos, capítulo de número 2, versículo 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O corpo de Cristo não poderia ser decomposto. Os vermes começam a entrar em ação e comer matéria, né? O corpo de qualquer ser humano. Mas o de Jesus estava proibido. Amém. Ele não poderia se desfazer, se decompor. Sabe por quê? Não havia pecado no corpo de Jesus. O pecado, a morte é o resultado do pecado. Quando a pessoa morre, então, os vermes estão autorizados a decompor, a destruir aquele corpo. Mas como não havia pecado em Jesus, o seu corpo, depois de 3 dias, aquele corpo não entrou em estado de decomposição. Porque o que tem vida não pode se decompor. Aquele corpo estava ali sem o espírito, porém, sem corrupção também. Haverá um tempo, pastor Iracema, em que a morte, aliás, em que a vida na terra vai ser uma maldição. Vai ser uma maldição? Vai. Sabe por quê? A Bíblia diz, vai aparecer embaixo aí, não vou entrar aqui, mas na palavra de Deus está escrito que haverá um tempo na terra em que os homens terão ardente desejo de morrer e a morte fugirá deles. Verdade. Esse período está próximo de acontecer na terra, no planeta, em que os homens terão ardente desejo. Porque morrer naquela época, nesse período que a Bíblia diz que Deus vai tirar a morte da terra, a vida vai ser um castigo. Viver vai ser a pior coisa que o ser humano possa suportar. Então, nesse período que a Bíblia diz que os homens terão ardente desejo de morrer. Sabe quem é que vai poder morrer nessa época? Só quem é do Senhor. Serão perseguidos e mortos. Os ímpios, como castigo, vão tentar morrer para ter alívio e não vão conseguir. Hoje ninguém quer morrer. Quem é que quer morrer? Eu não quero morrer. Ninguém quer morrer. Mas no período que vai haver na terra da tribulação, que a Bíblia diz que nunca houve, nem haverá jamais, nesse período os homens terão ardente desejo de morrer. E vão tentar suicídio, e vão tentar de qualquer maneira tirar a própria vida. O problema é que a morte vai estar ausente da terra. Por um período de tempo, Deus não vai permitir que morram. Porque morrer seria um alívio. Mas como é uma época de juízo, de castigo, então viver para esses homens que vão estar na terra nesse período vai ser um castigo terrível. Por isso o ardente desejo de morrer. No momento ninguém quer morrer, nós queremos mais é viver. A vida é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Amém. Porém, quando o Senhor suspender a morte, barrar a morte está proibida de matar certas pessoas. Então aqueles que terão a marca, né, vão ter ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Hoje, nós estamos fugindo da morte, né? Você está vendo uma peça de teatro que o sujeito vinha fantasiado de morte e as pessoas fugiam da morte. Hoje as pessoas fogem, ninguém quer morrer, estão fugindo da morte. Já nesse período, as pessoas vão correr atrás da morte, a morte que vai fugir deles. Vai inverter a coisa. A morte fugirá deles nesse período. Eu quero morrer, vão gritar, vão se jogar, vão se arrebentar, vão pular e não vão morrer, porque a morte fugirá deles, está escrito. Que período tão terrível será esse, meu irmão? Em que até a morte vai fugir.
Você já parou para pensar nisso? E quem vai estar aqui para provar essa dor? Tomara que você não esteja. E que essa palavra possa, mesmo que rápida, falar o teu coração. Amém. E se você estiver vivendo um momento em que já cheira mal, pastor, já está cheirando mal, a situação está insuportável. No meu casamento já cheira mal, pastor. Passou a situação do meu filho, já está cheirando mal. O negócio está feio, está putrefando, está apodrecendo. Mas o Senhor chegou no momento que tudo cheirava mal. E disse, tira a pedra. Amém. Tiraram a pedra. E quando Jesus mandou tirar a pedra e que obedeceram, e que tiraram a pedra, mesmo que cheirava mal, Jesus mandou o morto sair. E Lázaro, que estava morto há 4 dias, saiu. Glória a Deus. Nem aquilo que cheirava mal, e nem a pedra, impediram o milagre que Jesus realizou ali. Verdade. Às vezes, meu irmão, mesmo que a situação já está insuportável, que quando cheira mal, pastor Iracema, todo mundo tampa o nariz. Nossa, eu não suporto mais. Porque cheiro ruim, a gente não suporta. Verdade. Cheirava mal aquela situação, ninguém estava suportando. Porém, Jesus disse, tira a pedra assim mesmo. Às vezes, essa pedra que precisa ser tirada é a incredulidade e a dúvida no coração. Muita gente abre a boca para dizer que Deus não existe. Tira essa pedra. Creia. Tudo é possível aquele que crê. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Neste momento em que o Senhor faz com que essa palavra chegue ao coração de cada um, Verdade. não chegou aos ouvidos dela por acaso. Verdade. Meu Deus, eu não sei qual é o estado, qual é o momento que ela está vivendo, que essa pessoa está vivendo. Meu Deus, em algumas situações já está cheirando mal, já está insuportável. Mas, meu Deus, entra com providência nessa causa. Em nome de Jesus. Que muitos dizem, não tem jeito. Colocam a pedra por cima disso e encerram o assunto. Mas o Senhor ordenou que tirasse a pedra. O Senhor decidiu. Apesar de estar morto há 4 dias. Jesus disse, tira a pedra, tira o que está impedindo. E quando a pedra foi tirada, Jesus deu ordem e o milagre aconteceu. Glória a Deus. A ordem de Jesus, Lázaro, sai para fora. A ordem para o milagre vir à tona foi dada depois que a pedra foi tirada. Verdade. Existe uma pedra que precisa ser tirada, Em nome de Jesus. para que só assim a ordem do Senhor venha fazer com que o milagre aconteça na sua vida. Em nome de Jesus. A ordem das coisas é, primeiro se tira a pedra, e depois o Senhor dá ordem ao milagre que vai acontecer na tua vida. Verdade. Glória a Deus. Procure examinar, meu irmão, minha irmã, qual é essa pedra que precisa ser tirada do seu caminho, para que aí o Senhor vai ordenar e o milagre vai vir à tona na sua vida. Glória a Deus. Receba essa palavra, fica na paz do Senhor e até uma próxima, querendo Deus. Amém.